Mateus capítulo 2, versículo 13. Depois que os visitantes foram embora, um anjo do Senhor apareceu a José num sonho e disse: Levante-se, pegue a criança e a sua mãe e fuja para o Egito. Fiquem lá até eu avisar, porque Herodes está procurando a criança para matá-la. Então José se levantou, pegou a criança e a sua mãe e fugiu de noite para o Egito. E eles ficaram lá até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Eu chamei o meu filho que estava na terra do Egito. Na live passada falamos já sobre esse texto, quando Deus protegeu Jesus e não o deixou ser morto por Herodes. Hoje vamos ver a matança das crianças inocentes. Quando Herodes viu que os visitantes do Oriente o haviam enganado, ficou com muita raiva e mandou matar todos os meninos de menos de 2 anos, em Belém e nas vizinhanças. Ele fez isso de acordo com a informação que havia recebido sobre o tempo em que a estrela havia aparecido. Assim aconteceu o que o profeta Jeremias havia dito. Ouviu-se um som em Ramá, o som de um choro amargo. Era Raquel chorando pelos seus filhos. Ela não quis ser consolada, pois todos estavam mortos. Depois que Herodes se viu enganado pelos magos, que eles não voltaram para avisar se tinham encontrado Jesus, ele ficou furioso e mandou matar crianças, todas as crianças de Belém, que tinham de 2 anos para baixo. Foi muito choro, foi muito clamor, foi muita tristeza. Toda casa onde tinha uma criança, ou mais de uma criança com 2 anos para baixo, foram mortas a mandado do rei Herodes. Uma coisa triste, e se cumpriu a escritura lá de Jeremias, que falava que Raquel ia chorar pelos seus filhos, ia ficar inconsolável pelos seus filhos. E com isso, Jesus não morreu. Morreram aquelas crianças, mas eles não morreram. Às vezes, nós vemos algumas coisas que podemos dizer, isso é injustiça, né? Que coisa, que calamidade. Mas Deus tem os seus planos, Ele sabe de todas as coisas. Tudo Ele está vendo, nada foge da sua permissão, da sua direção, do seu controle, da sua autorização. Deus é Deus. Não adianta o vaso de barro questionar o oleiro. Por que você fez isso? Por que você me fez assim? Porque Ele é o dono de tudo e de todos, e Ele sabe de todas as coisas. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito e disse: Levante-se, pegue a criança e a sua mãe e volte para a terra de Israel, pois os que queriam matar o menino já morreram. Então José se levantou, pegou a criança e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Aí soube que Arquelau, filho do rei Herodes, estava governando a Judéia no lugar do seu pai, e por isso teve medo de ir morar lá. Depois de receber num sonho mais instruções, José foi para a região da Galileia e ficou morando numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que os profetas tinham dito: ele será chamado de Nazareno.
Então aqui vemos que depois da morte do Herodes, um anjo em sonho falou com José. Interessante como José tinha sonhos com anjos, né? Como Deus usava muito esse método do sonho e ele ainda usa. Mas agora nós nos guiamos pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Sonho é algo extraordinário. Quando Deus quer, Ele faz, mas não vamos esperar ficarmos sendo guiados por sonhos. Mas aqui, mais uma vez, Deus usa um anjo em um sonho e fala para José que ele se disponha, que ele pegue a criança, Jesus, a Maria, mãe do menino Jesus, esposa de José, e que pode sair lá de onde ele estava, lá do Egito, né? Porque quem queria matar o menino já tinha morrido. Aí José se levantou, fez como indicado no sonho, através do anjo, pegou a criança, a sua mãe, voltou para a terra de Israel. Só que aí ele ouviu falar, agora não foi em sonho, alguém falou. Podemos imaginar algumas pessoas, alguns homens conversando, e alguém comentou: Arquelau, aquele Arquelau, filho do rei Herodes, aquele é terrível, aquele rei é terrível, deve ser pior do que o pai dele, está governando lá a Judéia, e aquele homem não é de brincadeira. Então, quando José ouviu esses comentários, a Bíblia diz aqui que ele teve medo de ir. Versículo 22. Já li e vou ler novamente. Aí soube, quem soube? José. Aí José soube, já tinha tido sonho, já estava indo para Israel, saindo do Egito, mas aí no meio do caminho, lá naquelas imediações, ele soube que Arquelau, filho do rei Herodes, estava governando a Judéia no lugar do seu pai, e por isso teve medo de ir morar lá. José ficou com medo. Ele usou o bom senso. Eu não vou, que esse Arquelau é tão ruim ou pior quanto o pai dele, ou até pior, e nós vamos correr risco de vida. Jesus está correndo risco de morrer, não vou para lá. Aí, depois de receber num sonho mais instruções, né? Depois que ele tinha decidido que não ia, ele recebeu num sonho mais instruções. José foi para a região da Galileia e ficou morando numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que os profetas tinham dito: ele será chamado de Nazareno. Então, mais uma vez, a vida de Jesus foi poupada e para se cumprir as Escrituras, José, Maria e Jesus foram morar em Nazaré, na pequena cidade de Nazaré, para se cumprir aquela escritura de que Jesus seria chamado de o Nazareno. E mais uma vez comprovando que Deus tem seus planos perfeitos e tudo Ele faz bem feito e nada acontece fora da sua vontade. Ele tem seus planos, seus propósitos maravilhosos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.